Oi, gente rica! Nesse 39º episódio de Brilhantes Imortais, eu vou contar pra você um pouquinho da história de um homem de Deus, muito engraçado, mas que na verdade viveu quando criança uma história assim, muito triste. Ele é o pastor Cláudio Duarte, filho de uma mulher paraibana, que saiu lá do Nordeste assim que chegou no Rio de Janeiro, engravidou de um homem casado que tinha 35 anos de idade. Ela era apenas uma menina de 13 para 14 anos de idade. E quando Cláudio nasceu, no dia 1º de janeiro de 1969, algum tempo depois, o pai dele retirou ele da mãe. E a partir dali, aquela criança começou a conviver com muitas famílias. E passava assim de casa em casa. E ele cresceu sem nenhum tipo de referência familiar, porque ele era largado aqui, ali. Só para você ter uma ideia, o pai dele se casou mais de 7 vezes. E por várias vezes aquele menino sobreviveu à tentativa de abuso sexual dos meninos mais velhos pelas casas por onde ele passou. Porque durante a sua infância ele viveu com 5 famílias diferentes, que de tempos em tempos o mandavam embora. E tudo que ele tinha, ele carregava na sua mudança, que era uma bicicleta, 4 pares de roupa e um quichute. Quichute é um tênis assim bem popular naquela época. Se você escrever no Google quichute, K-I-C-H-U-T-E, vai aparecer assim uma enxurrada de fotos de um tênis preto na sua telinha. Não agora, tá? Depois, por favor. E quem é dos anos 70, 80 vai se lembrar, porque além do quichute também tinha o conga e o bamba. Eu tive um conga feminino branco. Se você teve um também, um desses 3, escreve aqui embaixo para eu saber, tá? Bom, mas vamos voltar para a escola, para história do pastor Duarte. A timidez tomou conta daquele menino que resolveu se calar. Porque quando ele falava, ele era assim mal interpretado. E a família que ele estava vivendo naquela época mandava ele embora. Será que você consegue assim, imaginar uma criança abandonada, vivendo na casa dos outros, sem nunca se sentir pertencendo a uma casa, a uma família? Mais uma vez, nós confirmamos que Deus escreve certo. Não por linhas tortas, mas por linhas certas. Porque Ele chama pessoas que têm propriedade para falar e defender um determinado assunto por experiência própria, para realizar o seu propósito de vida. Vai vivendo. O Cláudio, ele usava o mesmo quichute, que ele ia todos os dias para a escola para ir às festinhas. Enquanto seus colegas usavam roupas, né, e tênis de marca. Adivinha o que é que aconteceu com ele? Ele se envolveu no mundo das drogas. Afinal de contas, traficar naquela época e hoje também é um trabalho que não exige nenhuma experiência, nenhuma aparência, nenhuma roupa, nenhuma qualificação. E o ganho dos traficantes supera o ganho de muitos empreendedores, donos de fábrica, de loja, de outros profissionais como arquitetos e engenheiros que passam anos dentro de uma faculdade estudando para se profissionalizar e obter sucesso, né? Só que esses jovens não sabem, porque ninguém nunca diz para eles, que a probabilidade deles levarem um tiro ou passarem a ver o sol quadrado é muito superior. E sem comparação ao dos jovens empresários, empreendedores. Quantos jovens traficantes com a história parecida com a do pastor Cláudio tiveram as suas vidas ceifadas? Ou estão lotando as penitenciárias de todo o nosso grande Brasil? Porque a droga é uma droga, gente. Infelizmente, os nossos funcionários públicos que não receberam nossos votos estão querendo fazer uma experiência, liberando 60 gramas, só 60 gramas pra gente ver o que vai dar, né? Meu Deus, não vou nem comentar, tá? Vou ficar na minha. Bom, sabe o que o Cláudio mais gostava de fazer naquela época?
cheia de adversidades que ele vivia, ele gostava de se vestir com o uniforme da escola, porque era a única coisa assim mais democrática que ele podia experimentar, porque todos estavam iguais e não havia diferença entre o rico e o pobre. E aí, ele não se sentia tão inferior aos colegas, entendeu? Aí tem uma mosquito aqui. Ui, não matei. Bom, certo dia na casa de uma tia, enquanto ele estava assim limpando a casa, porque esse era um dos afazeres dele, né? Ele encontrou um livro deixado pelas testemunhas de Jeová, destinado ao público infanto-juvenil. E tinha muitas histórias, desenhos bonitos. E aí ele pegou aquele livro e leu, e leu, e leu várias vezes, dos 14 anos aos 16 anos de idade. Porque aquelas histórias, né? De Noé, de Davi e Golias, do profeta Daniel, entre várias outras, mexiam com ele. Que nunca tinha chegado perto de uma Bíblia, porque ele achava que a Bíblia era um livro assim místico, sabe? Certo dia ele conheceu uma menina e queria namorar com ela. Mas o próprio tio, que era o da vez que estava cuidando dele, aconselhou a menina a procurar outro rapaz para namorar, porque o Cláudio não tinha futuro nenhum. Vai vendo. As mães das meninas também, vizinhas dali do bairro, né? Também não deixavam suas filhas namorarem com ele. E aos 17 anos de idade, ele deu seu primeiro beijo numa moça que tinha problemas espirituais. Porque ela era assim, possuída por um demônio que queria matar o Cláudio. Olha que coisa. Então, numa segunda-feira, ele falou com Deus pela primeira vez, dizendo: Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas essa menina fica endemoniada e eu vejo que o demônio quer me matar. Mas eu não vejo o Senhor, mas se o Senhor existe e puder tirar o demônio dela, por favor, dá uma força aí, seja um meu guarda-costas. Sabe o que aconteceu? O demônio deixou aquela moça e o Cláudio se converteu ali, naquela segunda-feira. Se converteu ao Senhor Jesus para nunca mais sair do lado dele e nem olhar para trás. Logo depois ele parou de usar drogas, né? Parou de traficar. Aí ele começou a participar de uma escola bíblica, começou a ler a Bíblia para conhecer muitas outras histórias, além da que ele já tinha lido naquele primeiro livro que foi parar nas mãos dele na casa da tia, né? Por isso que eu sempre digo que nada acontece por acaso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo para aqueles que ainda não sabem que amam, tá? Pois é. Você já parou para pensar quantos jovens estão por aí que nunca tiveram oportunidade de ler um livro com essas escolas bíblicas, né? Jovens que estão em todos os lugares, gente. Compartilhe esse vídeo com um pouquinho da história do pastor Cláudio, com um jovem que de repente você conhece, da sua rua, do seu bairro, do seu clube, do seu trabalho, do restaurante que você frequenta, sei lá, de algum lugar, para que ele possa ouvir essa história do Cláudio, que era um garoto improvável e que virou o pastor Cláudio imparável. O Cláudio, que tinha uma vida muito difícil, que vendia o almoço para comprar janta e poder ter o que comer para sobreviver nesse mundo que jaz no inimigo. E para o pastor Cláudio, que hoje tem uma vida exemplar, uma vida familiar e dá conselhos para muitos casais. Pois é, mas vamos voltar para a história dele. Aí, depois que ele começou a frequentar a igreja evangélica, né, ele foi convidado para dar aula na EBD, Escola Bíblica. E aí, um certo dia, ele recebeu a profecia de que seria um pregador. Iria viajar de avião por todo o Brasil e para o mundo para poder pregar a palavra de Deus. Com aquele jeitinho dele, né? Ele começou a rir.
Achou graça porque ele não tinha dinheiro nem para comprar um sapato novo. E quando o sapato dele furava de tanto usar, ele colocava papelão. Quanto mais para comprar uma passagem de avião, como ele diz. Uau! Mas olha, quando Deus chama, não adianta dar uma de Jonas e se esconder. Porque vai acontecer. O Cláudio começou a pregar de uma forma tão irreverente e de uma maneira assim tão natural e engraçada que ele começou a atrair a atenção de jovens como ele. Porque ele trazia a palavra de Deus para a situação daqueles meninos, dando exemplos assim que eles entendiam que eles estavam vivenciando aquilo ali naquele momento, entendeu? E ao mesmo tempo, ele os levava de uma forma assim natural para o que está escrito na Bíblia e para os ensinamentos de Deus. O pastor Cláudio, ele começou a fazer da mesma maneira como fazia o Senhor Jesus com as parábolas, que mostrava fatos, situações e características bem simples do dia a dia, dos relacionamentos costumeiros, entendeu? E assim, ele com aquele jeitinho rindo, né? Passava os princípios profundos do reino de Deus. Lá, na época de Jesus, Jesus andava a pé e de barco. Quando Cláudio começou, ele imitava Jesus andando de skate, de bike. Hoje, aquele menino que não tinha uma casa para chamar de sua, que ele recebia suas próprias provas e o seu boletim sozinho, porque os seus pais nunca foram à reunião da escola, em nenhuma festa, como os outros pais, os seus colegas faziam. Ele que se achava sozinho no mundo, abandonado, que tinha assim muitas crenças limitantes, né? Que parou de falar e ficou assim introspectivo, porque aos olhos dos homens ele era improvável e sem futuro, como o próprio tio dele afirmou, né? Ele não teve uma vida fácil. Mas como escreveu Paulo em sua carta aos Coríntios, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Pois é. Então, Deus escolheu esse menino e disse: Cláudio, olha, eu tô te vendo, hein? Eu tô de olho em você, rapaz. Segura firme na minha mão e vem comigo, porque eu vou te colocar em lugares altos. Você vai passear de avião pelas nuvens para levar minha palavra para onde convidarem você. Você vai chegar um dia até reclamar, tá? Colocar numa live que tá com problemas no avião, mas não importa. Fica tranquilo, eu tô contigo. Vou colocar também ao teu lado uma mulher que vai ser a sua companheira, mãe dos seus filhos, edificadora do seu lar, que vai casar com você pelo que você é e não pelo que você vai ter no futuro, porque a minha graça te basta. Será que foi isso que Deus falou pro Cláudio naquela época? Eu acho que foi. Estou interpretando aqui, tá? Para aquele Cláudio que um dia foi traficante, depois pedreiro, depois ele foi motorista de uma empresa, que se casou com a Jane Mary, uma mulher linda, que hoje diz para ele que o escolheu porque ela tinha uma visão de águia, mas ele olha para ela e ri, né, com aquele jeitinho engraçado e diz: mulher, tu teve foi sorte desgramada. E assim ele faz todo mundo rir. Ai, esse homem, ele continua morando na mesma cidade de Xerém, lá no distrito de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Onde morou também, sabe quem? Zeca Pagodinho, que tá lá na Barra da Tijuca, mas mantém assim até hoje, pelo que dizem, o sítio dele lá em Xerém, né? Xerém é lugar de gente famosa, hein? Tô vendo, né? Hoje, quando o pastor Cláudio passa com a sua Land Rover, as mães que não deixaram as suas filhas se aproximarem dele para namorar,
devem sentir uma tristeza, um arrependimento. Poxa, olha lá, tá passando um homem de Deus. E hoje o pastor Cláudio pastoreia o Projeto Recomeçar, lá em Xerém. Ele está casado há 31 anos com a sua cara metade, Mary. Ele é pai de 2 filhos, o Caio e o Felipe. Ele é avô do Miguel. Foi escolhido para ser o presidente do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro. Além de pastor, ele é palestrante, humorista, empresário, mentor, diretor da Clínica do Divórcio, onde ele faz um trabalho voluntário assim, para evitar que casais se separem. E assim ele cumpre o propósito de vida que Deus sonhou para ele. Isso é fazer sucesso. É realizar o seu propósito de vida e os sonhos de Deus. O Cláudio poderia ter reclamado da vida, da sorte. Mas naquele dia que ele se converteu, Deus falou com ele, quando ele abriu a Bíblia e leu Salmo 27, verso 10. Você sabe o que está escrito lá? Eu vou te contar. Anota aí, depois confirma lá na tua Bíblia, tá? Está escrito: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Forte, né? Pois é. Hoje esse homem tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Vai lá seguir ele. E ele é convidado para ministrar a igreja de todo o Brasil e do mundo, porque ele fala de relacionamento, né, amoroso, e relacionamento, casamento. E o inimigo odeia esse homem, imagina. Mas aquele menino introspectivo que o inimigo tinha colocado no meio das drogas foi resgatado por Deus e se transformou num homem palestrante da palavra do Senhor, com jeito próprio, carismático, um bom humor incrível, que leva jovens e pessoas de todas as idades para a igreja. Entre uma risada e outra, que sai naturalmente, entre as sílabas da sua frase, assim, que sai de forma tão espontânea, gente, que é impossível não rir junto, porque ele é muito engraçado. E todos acabam recebendo o ensinamento da palavra de Deus de uma forma assim leve e muito divertida. Eu mesma já comprei diversos DVDs dele quando ele ministrou na igreja metodista de Búzios, há mais de 12 anos, quando o YouTube ainda não fazia sucesso como faz hoje. Eu comprei os DVDs para distribuir para os meus sobrinhos, para os meus amigos, para a minha família. E o pastor Cláudio hoje já recebeu a medalha Pedro Ernesto por serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro, com seus projetos, né, de assistência à população. Em 2021, ele foi vencedor do prêmio IBEST na categoria Personalidade Religiosa do Ano. E ele também ganhou homenagem, Gran Cruz da Ordem Rio Branco. Não é pouca coisa não, tá? A gente está em 2023. No ano passado, 2022, ele foi o organizador da Marcha para Jesus no Rio de Janeiro e reuniu assim milhares de pessoas. E sabe quem estava lá? O melhor presidente que o Brasil já teve, Jair Messias Bolsonaro, e a princesa-dama Michele, entre várias outras personalidades. Pois é. Ele é um homem patriota, um homem de Deus, que se posiciona, que merece todo o nosso respeito. Tem ideias anticomunistas, entendeu? Protesta contra o aborto. Hoje ele está com 54 anos de idade e vive dando conselhos e ensinamentos com muita autoridade para jovens que querem casar e para os casais casados se fortalecerem e apimentarem suas relações, porque separar não faz parte do dicionário desse homem que vive modelando Jesus. Agora, ele também não poderia deixar de ser o quê? Escritor. E ele já publicou mais de 30 livros. São vários os títulos. Olha, e como eu sempre faço,
em todo episódio eu vou deixar registrado algumas frases desse homem de Deus, para você ter uma ideia do quanto vai ser divertida a eternidade, assim, ao lado dele, de Deus, de Jesus, e o quanto o inferno deve ser chato, tá? Ele diz o seguinte: o mundo não está na miséria, não. O homem é que se tornou miserável. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é quando você lembra e não sente mais dor. Isso é cura. O que mais? Espere pouco de você. Não espere nada dos outros. Espere tudo de Deus. E você irá aprender a não se decepcionar. Deus não precisa nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para você preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. Outra dele. Na vida, você está sujeito a passar uma crise financeira. Por uma crise no relacionamento. Você só não pode ter uma crise de princípios. Ai, meu Deus, é o que a gente está vendo aí direto. Senhor, salve essa nação com o teu poder. Bom, quando a gente não enxerga nada de bom no outro, é porque nós não temos nada de bom em nós mesmos. Ele também fala, cuidado com as suas amizades. Até no paraíso tinha cobra. Muitas vezes o fator determinante da vitória não são as escolhas, mas as renúncias. E aí, me conta, você gostou desse episódio? Se você gostou, dá uma curtida, né? Por favor, coloca aqui, né? E como eu sempre faço, antes de eu terminar, eu sempre cito assim a frase de uma pessoa muito especial. E quem sabe nos próximos episódios eu posso falar uma frase sua. Descubra como fazer lendo aqui embaixo as minhas dicas, tá bom? Na descrição. E onde eu vou citar a frase de uma mulher de Deus, uma querida amiga que o Senhor colocou no meu caminho. Que eu tô com saudade, porque eu não tenho visto muito, tá? Só pouco, eu tenho que tomar um café com ela. Ela é a amada Natália Campos, pastora da Igreja Metodista de Manguinhos, em Búzios. E a pastora Nath diz o seguinte: tudo na vida passa, inclusive a raiva. Grande verdade, ela também tem um humor incrível. Então, eu deixo um beijo para essa mulher amada que eu tô com saudades. E outro para você que ficou comigo até agora. E eu te peço para curtir e encaminhar esse vídeo para um jovem que você quer bem. E olha, se você ainda não me segue, por favor, chegou a hora, né? Me siga, aperta o sininho pra gente se ver na próxima semana ou no próximo vídeo. Olha, sabe o que eu tô de rosa? Porque estamos começando o mês de outubro. E nós, mulheres e homens também, logicamente, mas esse mês é um mês pra gente pensar que nós somos templo do Espírito Santo. Então vá, procure, faça uma mamografia para cuidar do templo do Espírito Santo. Porque o pastor Cláudio não vai poder ministrar para casais se a mulher não estiver mais ali ao lado dele. Então, ó, beijo no seu coração. Fui, até a próxima. Tchau.